Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. E meus irmãos, anjos caídos, sociedades secretas, políticos e mistérios antigos. Você talvez pense que tudo isso não está conectado, mas está sim, e estes vídeos provam isso. Mais do que isso, Jesus nos alertou especificamente que essas coisas existem e que estão chegando. E eu oro para que você esteja do lado certo desse alerta quando aquele dia chegar. Este aqui não é de fato o verdadeiro líder dos Estados Unidos. Este é arte de luto do Conselho Nacional da Patrulha de Fronteiras. Mas a organização que ele segue está desempenhando um papel gigantesco nos assuntos do mundo. Nós precisamos chamar as coisas pelo que elas realmente são. Maçons seguem o ocultismo, e isso não é apenas uma fraternidade masculina. E estes homens não deveriam ser considerados cristãos. Eles fazem juramentos que não deveriam fazer e misturam outras religiões em tudo o que fazem. As Bíblias que eles usam provam isso. Elas estão cheias de ensinamentos de religiões falsas e ídolos falsos. This old Bible was printed in 1812. 1812, but the first name is 1797. It was found discarded in a dumpster in Aiken, South Carolina. An evil speaker cannot lie hid. Along with a trove of documents. The nation's oldest Mason succumbs at 93. I'm going to show you what's inside and maybe you can help me put the pieces together. Cleopatra? Cleopatra is an Egyptian reference. Babylon, Nebuchadnezzar, The wisdom of Solomon, the purported wisest man on earth. the wisdom of Jesus, the son of Sirach, aka Ecclesiasticus, uncertain author, the grandfather of Jesus. I studied about my whole life and never heard none of this, dude. Baruch. History of the destruction of Bel and the dragon cut off from the end of Daniel. Daniel is a book with a ton of end time prophecies. Bel, that's another pronunciation of Baal, a pagan god and a symbol for the devil. And who the is the dragon? Nem todo político ou funcionário do governo é maçom ou parte dessas sociedades secretas. Mas é inegável que essas forças vêm trabalhando há muito tempo para destruir as nações. Pierre L'Enfant fez o design inicial de Washington DC e ele era um maçom. Por muito tempo isso foi negado, mas em 2011, alguns maçons pesquisando seus arquivos encontraram documentos dele pedindo para entrar na maçonaria, e isso foi em 3 de abril de 1789. Maçons e outras sociedades secretas são conhecidas por esconder a verdade à vista de todos. Eles acreditam que isso limpa as mãos deles dos erros que eles cometem. E é por isso também que temos um design tão estranho no verso da nota de $1. On the backside of the dollar bill, you'll find the Illuminati Pyramid. What is all that about? I'm going to ask Jordan Maxwell. Let's start with the Annuit Coeptus. Annuit Coeptus is Latin, meaning our enterprise or our project is now a success. What is the project? Novus Ordo Seclorum, which is novus, meaning new, ordo, order, the new order. Seclorium is the word secular in Latin, meaning the world.
the new order of the world. You will notice that there are 13 layers in the pyramid. There are 13 letters in Anuit Coeptus. There are 13 stars above the head of the eagle. There are 13 berries and 13 leaves. There are 13 arrows. There are 13 stripes. Everything is done in sequence of 13 except the wings, which are 32 and 33 of the 32nd degree and 33rd degree of Freemasonry. The 13 is said to be an unlucky number because it represents originally Jesus and the 12, because Jesus and the 12 are the basis for a new order of the world. It's an unlucky number, we're told, because you're not supposed to use it. There's quite a bit of symbolism on the dollar bill here. The right-hand side of the $1 bill, you'll see at the top an owl. The owl is a occult symbol used by the Bohemian Society and the Illuminati in general. It is used as a symbol because it sees things in the dark, and that's why it's wise, implying that our political leaders are seeing things in the dark. They are aware of many dark things which are going on, and that's why they're wise, and you're not. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, secret number? There are all kinds of secrets. You know anything about the Bohemian Grove? I worked there. What did you see? A lot of things that I cannot talk about. Wow. Be careful, okay? This is Monteria, a small town right outside the infamous satanic owl-worshipping cult, the Bohemian Grove. But the question is, what have the locals nearby seen? You guys know what the owl is? You don't know. Probably not a good place to be going unless you know what you're doing. My father was in. Bill Clinton's been there, George Bush has been there. The next president has always decided there before it occurs, but that is a rumor. Before the Grove happens, you watch a bunch of limos with high-end hookers come in. They hit up all of the locals on where they can get drugs every effing year. I'm not going to talk about it. You tried to get in there, bye-bye. É muito estranho que as pessoas tenham que entrar nessas sociedades secretas para conseguirem atingir os mais altos níveis. E isso deveria ser proibido e denunciado, porque não precisamos de pessoas que fazem parte dessas sociedades governando as nações. Neste próximo vídeo, vocês podem pensar que não há nenhuma conexão, mas se comparado com os tópicos anteriores, vamos perceber que eles estão totalmente relacionados. Estes túneis são identificados publicamente, mas isso não significa que a gente saiba as coisas estranhas que acontecem lá de baixo. Existem muitos relatos e testemunhos de pessoas que viram esses túneis ou trabalharam em bases militares subterrâneas profundas e afirmam que todas elas estão interligadas. Nos Estados Unidos, o caso de Tony Brad gerou indignação na população quando ele pediu para clonar o seu cachorro falecido. E se uma celebridade está fazendo isso, imagine o que a elite e os indivíduos do alto escalão do governo não estão fazendo subterraneamente em bases desconhecidas. É algo que mal conseguimos imaginar. E é por isso que quando vemos vídeos como este, que estão sendo publicados, eles podem ser falsos, mas também podem ter outra explicação. E sem dúvidas, esse tipo de coisa realmente está acontecendo. Se eles falam publicamente sobre clonar cães, imagine o tipo de clonagem e mutações que eles não estão fazendo em segredo. A empresa Colossal está em um processo de tentar clonar um mamute lanoso. E em 2019, a China prendeu um homem que estava editando geneticamente bebês. E tudo isso está conectado. Os anjos caídos que vieram à Terra no passado estavam mexendo com a genética dos seres humanos, criando descendentes gigantes e mutações híbridas de animais. Parece realmente que estamos vendo Eclesiastes 1:9 em pleno efeito. O que foi, isso será. O que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Vamos ver como a Bíblia conecta estes males antigos aos tempos modernos depois desses próximos vídeos. Até o próprio Senhor Jesus nos alertou sobre isso. Mas antes,
Não é interessante que estamos vendo o conhecimento aumentar até mesmo sobre evidências do passado antigo que eram desconhecidas? Em 2023, um vídeo incrível foi capturado pelo fotógrafo Dmitry Lyashov num voo sobre a Yakutia, revelando uma longa parede, aparentemente sem fim. Após a divulgação dessas imagens, cientistas começaram a analisá-las e concluíram que a parede era artificial. Ela se estende até o oceano, continuando sob a água. Surpreendentemente, ninguém havia notado essa parede antes, causando perplexidade entre os cientistas. Curiosamente, o cientista, arquiteto e ocultista soviético Ludwig Mavrikovich Heinrich, que visitou uma biblioteca secreta do Vaticano em 1920, descobriu um livro que fazia referência a este muro na Yakutia. O muro se estende por várias centenas de quilômetros. Especula-se que o governo russo proibiu fotografia aérea sobre a área. E em março de 2024, um operador de drone filmando o muro foi preso. Agora, o governo tenta eliminar dados online sobre este muro, tornando-o um mistério. É quase como se estivéssemos vendo o próprio cumprimento da profecia do livro de Daniel. Mas tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o conhecimento se multiplicará. A história tem sido encoberta e escondida. Centenas de relatos de ossos gigantes foram encontrados e acabaram em museus, nunca mais vistos novamente ou destruídos. E há somente um propósito em tudo isso, que é encobrir a verdade da Bíblia. Mas novamente, o conhecimento está aumentando e estamos enxergando cada vez mais o passado antigo, vendo como esses seres caídos estavam muito presentes naquela época. E talvez seja isso que esta figura escondida represente nessa parede. Isto é calcário. Isto é um cristal de calcita. Então toda essa seção da parede, esta parte aqui, esta outra parte aqui, também esta parte aqui, é tudo uma enorme laje única de calcário. Quero dizer calcita. Sim, calcita. Não é calcário. Sim. Você pode observar o calcário e o cristal de calcita. Ele vai nos mostrar. E a sua lanterna? Esta aqui é melhor. Sim, sim. Tudo bem, então ele vai mostrar pra você. Sim. Por aqui, tá? Sim. Eu sei. Está bem? Vamos verificar. Tá, vê o gráfico. Uau. Veja o umbigo e depois os braços. Pois é, sim. Nós sabemos que isso não vem só do Egito. Vemos as mesmas estruturas ao redor do mundo, entre povos que supostamente não tinham contato algum. Todos construíram pirâmides, tinham histórias semelhantes e estruturas impossíveis. Os anjos caídos estavam ensinando e enganando os seres humanos para guiar as pessoas e as gerações futuras para longe da verdade de Deus, por meio de feitos arqueológicos impossíveis e histórias de falsos deuses. O som está de volta, porque o som é como o de um pássaro. Não me pergunte isso, porque nós realmente não sabemos, mas isso é algo verdadeiramente impressionante. Especialistas de diversas nações, peritos em acústica, vieram até aqui para investigar, para compreender como isso é possível. O Senhor Jesus nos alertou que isso voltaria a acontecer no futuro. Mas como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E nas Escrituras, o que nós vemos nos dias de Noé são pessoas vivendo em pecado e chamando o mal de bem. Vemos os anjos caídos e seus descendentes gigantes, suas criações híbridas entre animais e seus ensinamentos corruptos dominando e governando sobre muitas pessoas na Terra. Talvez seja isso que estamos começando a ver novamente hoje. Essas sociedades secretas estão tentando acessar esse conhecimento caído, seguindo esses falsos deuses e os seus ensinamentos. Mas o Senhor Jesus nos deu outro alerta sobre isso e sobre o tempo pelo qual estamos caminhando. Só existem duas opções aqui. Você pode desviar os seus olhos do Senhor Jesus para qualquer outro caminho, e então será completamente pego de surpresa, lançado no inferno, separado eternamente de Deus. Ou você pode manter os seus olhos no Senhor Jesus, seguir a Ele e a sua palavra, e encontrar o único caminho para Deus e para a salvação.
Aqui estão essas duas escolhas nas palavras do próprio Senhor Jesus. Vigiem, portanto, porque vocês não sabem a que hora o seu Senhor virá. Mas entendam isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele teria vigiado e não teria deixado que sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também estejam preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Quem é, então, o servo fiel e prudente, a quem seu senhor confiou os demais servos da casa, para lhes dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que ele o colocará sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo mau disser em seu coração: meu senhor está demorando, e começar a espancar seus conservos, e a comer e beber com os bêbados, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e a uma hora que ele não sabe, e o cortará ao meio, designando-lhe a sorte junto com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando olhamos para tudo isso, sociedades ocultas, manipulações, descobertas antigas e sinais que voltam a aparecer, percebemos que nada disso deveria tirar a nossa paz. Pelo contrário, o Senhor Jesus havia nos alertado que antes da sua vinda o mundo caminharia exatamente por esse cenário. O importante não é entender cada símbolo, cada teoria ou cada mistério, mas permanecer em Cristo, porque só Ele é a verdade que vence qualquer engano. Nos dias de Noé, muitos ignoraram o aviso. Hoje, a misericórdia de Deus continua nos chamando a vigiar e a permanecermos firmes. Se estes sinais têm aumentado, é porque a promessa também está próxima. Que o Espírito Santo fortaleça a sua fé e te dê discernimento e te mantenha de pé até o dia. Maranata, o Espírito e a noiva dizem: vem. E muito em breve, nós nos veremos nas nuvens. Essa foi a mensagem, e se ela falou no seu coração, eu gostaria aqui de te fazer 2 convites. O primeiro é: se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente, eu peço que você repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias no nosso segundo canal, Uma Mente em Cristo, nós lemos a palavra do nosso Pai e nos alimentamos do pão do nosso espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.